E o tema dessa primeira palestra é do cérebro aos sintomas. Do cérebro, porque é onde essa doença tem início. Doença que somente tem início no sistema nervoso central, mas que com o tempo, com o passar do tempo, ela causa repercussões em todo o corpo. Doença que não é só do indivíduo, mas também da família, é uma doença realmente que impacta toda uma sociedade. Apesar de muito parecido, o cérebro não é uma estrutura simples como a nozes. Pelo contrário, o cérebro é uma estrutura extremamente complexa. O cérebro pesa cerca de 1 quilo e é responsável por consumir cerca de 20% de toda a energia e de todo o oxigênio do nosso organismo. Na verdade, o cérebro se parece mais com isso, com uma rede de circuitos nervosos que se comunicam, levando todo e qualquer tipo de informação, não só memória, mas pensamentos, ações e também emoções. Se tem um órgão que te faz sentir prazer, este órgão se chama cérebro. Ele, junto com os órgãos dos sentidos, visão, tato, audição, paladar, são responsáveis por registrar tudo de bom que já aconteceu e que acontece com você. Seja aí a primeira paquera, o primeiro beijo, e eu tenho certeza que muitos vão começar a lembrar, hein? As conquistas da vida, né? Aprovação num concurso, aprovação no vestibular, o casamento, o nascimento dos filhos. Mas se tem algo que te faz sofrer por ansiedade, que te faz deprimir, te faz perder o sono, também tem a ver com as memórias ruins da vida. Como o dia em que um de seus pais foi embora da sua casa, o dia que você levou talvez uma grande surra de alguém, ou mesmo o dia que você sofreu uma frustração amorosa, ou que perdeu um ente querido. A grande notícia é que esse cérebro é realmente uma estrutura fantástica, e ele pode ser trabalhado, de maneira que essas memórias ruins não venham a lhe causar tamanho sofrimento. Essa já é uma outra história. Nós temos aí psicólogos na plateia que lidam bastante com isso, mas apenas para contextualizar e dizer que a memória não é algo estático, que o cérebro não é algo estático. Na verdade, o cérebro é uma estrutura extremamente dinâmica. E o cérebro adoece, e hoje nós vamos falar da doença neurodegenerativa mais comum e impactante do mundo, que é a doença de Alzheimer. Alzheimer recebeu esse nome graças ao neuropatologista e psiquiatra alemão Alois Alzheimer, quem primeiro descreveu as lesões características dessa doença. Uma mulher de 51 anos, em 1906, que deu entrada no hospital psiquiátrico com crises terríveis de ciúme do marido. Esse era o sintoma inicial dessa mulher. Alzheimer achava que estava diante de uma doença nova, por conta da idade dessa mulher. Com o tempo, com os estudos sendo realizados, descobriu-se que as mesmas lesões que o Alzheimer encontrou no cérebro da senhora August eram as mesmas lesões que eles depois encontraram no cérebro de pessoas com demência senil. Já era algo descrito há muito e muito tempo. Somente a partir da década de 70 que o termo Alzheimer passou a designar um tipo específico de demência com um padrão de evolução independente da idade de início. E o que acontece no cérebro do indivíduo com Alzheimer?
Basicamente, duas alterações. Aqui, o neurônio normal, a célula nervosa. O nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles se conectam um com o outro, que nós chamamos de sinapse nervosa. Há mais de 100 trilhões de sinapses nervosas. Há basicamente dois problemas, um dentro do neurônio e outro fora do neurônio no tecido cerebral. Dentro do neurônio, há um acúmulo anormal de proteínas que faz com que a célula nervosa se desestruture, e isso mata o neurônio. Do lado de fora, um outro grupo de proteínas também se acumulam, formando o que nós chamamos de placas senis. Essas placas, elas levam a um processo inflamatório no tecido, leva à produção de radicais livres, e isso também é tóxico para o neurônio, isso mata o neurônio. Fazendo com que, ao longo do tempo, o cérebro se torne uma estrutura assim. Olha a diferença do cérebro normal, cheinho, volumoso, e o cérebro do indivíduo com Alzheimer, murchinho, com espaços vazios entre o tecido cerebral. O Alzheimer é uma doença, junto com as demências, de proporções epidêmicas. Os estudos estatísticos mostram que realmente, em 2050, os casos de demência irão triplicar. E isso principalmente nos países da América Latina, e o Brasil é um desses países. Alguns países do mundo, como alguns países da Europa, alguns países orientais, os casos de Alzheimer estão reduzindo por conta de alguns fatores, escolaridade, hábitos de vida, mas no Brasil e países da América Latina existe uma tendência de aumento. Alzheimer é o principal tipo de demência, corresponde em média a 60% dos casos de demência. Demência é um termo geral que caracteriza um declínio em várias funções do cérebro, não só memória, mas atenção, linguagem, orientação, reconhecimento, organização, planejamento. Como que a doença de Alzheimer evolui ao longo do tempo? Cognição ladeira abaixo. Em azul é a evolução da cognição no indivíduo que envelhece naturalmente. Então, a gente observa que esse declínio de todas as funções, ela é leve e muitíssimo lenta, não causando maiores problemas. Indivíduo com demência, como por exemplo a doença de Alzheimer, nós temos uma evolução lenta, mas com piora progressiva. Então, realmente, é uma linha que vai se afastando do padrão, né, de envelhecimento normal. Nós já sabemos há um tempo que antes de instalado o quadro de demência, há uma fase de transição onde o indivíduo apresenta sintomas demenciais, lapsos frequentes de memória, problemas com a linguagem e outros, porém, o indivíduo ainda não tem um diagnóstico fechado de demência porque ele está independente, né? É um indivíduo que leva a sua vida sem qualquer tipo de ajuda, não tem problema no trabalho, não tem problema nos relacionamentos, não tem problema nas tarefas que ele realiza na vida. O que nós sabemos há menos tempo, por volta de 6 anos, que é algo bastante interessante, é que cerca de 10 a 20 anos antes de instalado um quadro de demência, o indivíduo que vai desenvolver Alzheimer, ele já apresenta as lesões características da doença no cérebro. Claro que essa é uma fase que está sendo extremamente pesquisada na ciência, porque eles procuram uma droga que realmente visam alterar, modificar a evolução dessa doença. Então, o que marca a demência, o que marca um quadro de Alzheimer é o prejuízo nas tarefas, na funcionalidade, naquilo que o indivíduo consegue fazer sozinho. Então, dificuldade
em sair de casa, se orientar, saber que precisa pegar uma condução, parar em tal lugar, para entrar num supermercado. Lá ele precisa saber o que ele precisa comprar, ele precisa escolher, ele precisa pagar, entender o troco, voltar para casa, preparar o seu alimento sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele precisa tomar o seu remédio, ele precisa assistir uma TV, acompanhar uma novela. Tudo isso vai ficar comprometido na doença de Alzheimer, o funcionamento do indivíduo. A doença, ela se inicia numa região do cérebro chamada hipocampo, que é uma pequena área na face medial, né, do nosso hemisfério cerebral, na região temporal, a área responsável pela formação das novas memórias. Então, por conta disso, que o primeiro sintoma apresentado para o indivíduo com Alzheimer é a perda da memória recente. Então, o indivíduo não consegue se lembrar de coisas ocorridas há horas, minutos atrás, e aquilo se perde, ele esquece que esqueceu. Nessa fase inicial, ele pode apresentar alterações de linguagem, principalmente, e já pode apresentar alterações em funções complexas, como planejamento e organização. Mas, conforme a doença se difunde para as áreas do cérebro, para as outras áreas do cérebro, as demais funções cerebrais vão ficando comprometidas, até que funções mais básicas do indivíduo vão ficando também prejudicadas, como andar, como controlar as fezes, a urina, a deglutição. E aqui um retrato de cada fase. Primeiro relato: minha mãe fica repetindo as mesmas perguntas, se esquece de dar os recados, está sempre perdendo os seus objetos e muitas vezes não consegue iniciar uma conversa. Então, o que a gente vê aqui, né, nesse primeiro relato, que é muito comum na fase inicial da doença, é a perda da memória recente. Então, a pessoa fica repetitivo, começa a fazer as mesmas perguntas. Ela pergunta o tempo todo: mãe, filha, quantas horas são? Ou fulano, quantas horas são? A pessoa responde, daqui a pouco ela pergunta de novo, e assim vai. Nessa fase também, ela pode perder os seus objetos, ela pode deixar a luz ligada, a torneira aberta, panelas no fogo, só que é algo que realmente vai sendo muito constante e muito intenso. Não é deixar a panela no fogo de vez em quando, não é repetir uma pergunta de vez em quando, é algo que se torna uma constante ao longo da vida. E a dificuldade com a linguagem. Então, o indivíduo ele pode se esquecer de palavras, tá? Sabe aquela história que está na ponta da língua, não consegue se lembrar? Dificuldade de iniciar uma conversa, dificuldade em entender algo que está sendo falado. Um outro relato: doutor, meu pai foi bancário, sempre fez todo o planejamento financeiro em casa e agora não está conseguindo fazer como antes. Sempre foi muito organizado com suas coisas, mas agora temos que fazer por ele. Então, aqui fica uma orientação. Pessoas com maior escolaridade, ou talvez não tiveram grande escolaridade, mas exerceram funções muito complexas na vida, o diagnóstico de Alzheimer nessas pessoas tende a ser mais difícil, muitas vezes até necessitando de uma avaliação neuropsicológica. As mudanças, elas podem ser muito sutis, e aí o clínico, o geriatra, tem que estar bem atento a essas mudanças, a alterações em funções complexas. Então, aqui nesse caso, dificuldade no planejamento financeiro, dificuldade em resolver problemas que esse indivíduo sempre resolveu sem problemas. Então, talvez a única mudança é uma maior lentificação.
olha, doutor, meu pai era mais esperto, mas está tendo dificuldade em lidar com a questão do orçamento da casa, que ele sempre fez muito bem. Ou a dificuldade com a organização também. Um outro relato: mamãe grita comigo, fala que está ouvindo choro de criança, me chama toda hora, não para quieta, fala que a cuidadora está roubando e por isso não consigo colocar ninguém para me ajudar em casa. Então, isso aqui é a característica da fase intermediária, da fase moderada da doença, que são as alterações de comportamento. Então, é um indivíduo que perambula, que não para quieto, é um indivíduo que grita, que é agressivo, que xinga o filho, é um indivíduo que grita à noite, que se agita durante o sono, e algo realmente estressa consideravelmente a família, né, e os cuidadores. Essa é uma fase em que realmente o cuidador fica numa situação de vulnerabilidade grande, com risco de grande adoecimento. Outro relato: minha tia não quer tomar banho mais e quando entra debaixo do chuveiro fica perdida, não sabe o que fazer. Agora temos que ficar de olho e dar os comandos para ela. Também na fase intermediária da doença, recusa para banho, recusa para comer, recusa para sair de casa, recusa para fazer um passeio. Isso é muito comum. E dificuldade já na realização de tarefas básicas. Então, nessa fase da doença, na fase intermediária, fase moderada, o indivíduo ele consegue tomar muitas vezes um banho, ele consegue se vestir, mas ele já apresenta algumas dificuldades e precisa ser monitorado, precisa ser orientado. É o que nós chamamos de apraxia. O indivíduo ele tem as suas funções motoras todas preservadas, mas ele perde a sequência dos atos. Para tomar um banho, ele não se lembra mais que ele precisa ligar o chuveiro, que ele precisa pegar o sabão, passar na esponja, se esfregar, depois se lavar, pegar a toalha, se enxugar. Essa sequência é perdida e há essa confusão. E a última fase da doença, que pode durar muito tempo, às vezes a gente fala assim, última fase, fase final, fase grave, mas é uma fase que pode durar anos e anos. Não está conseguindo andar mais sozinho, está muito fraco, teve uma pneumonia, o médico disse que foi aspirativa. Então, nessa fase, o indivíduo vai realmente perdendo a sua mobilidade, ele vai desenvolvendo um quadro de parkinsonismo, rigidez, lentificação motora, movimentos realmente com bastante dificuldade. Ele pode já apresentar dificuldades na deglutição e, por conta disso, existe o risco do que nós chamamos de broncoaspiração. O alimento, ao invés de tomar o esôfago, o estômago, ele realmente penetrar a laringe e aí chegar nos pulmões e levar a um quadro de infecção pulmonar. Aqui uma série de fotografias de um grande fotógrafo, William Watermullen, que realmente ele foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e ele fotografou as fases, ele vivenciou essas fases da doença e ele expressou ali na pintura o seu autorretrato, e aí a gente observa realmente a evolução. Olha a perfeição desse desenho, e aí conforme a doença vai evoluindo, a gente vai percebendo uma realmente diferença de nitidez até chegar numa fase mais avançada da doença. O que nós precisamos é de diagnóstico precoce, tá? Para que a gente consiga um tratamento mais eficaz, para que a gente consiga preservar funções por mais tempo, mas existem muitos desafios para esse diagnóstico precoce. Primeiro, a crença de que esquecer é da idade, de que esquecer é realmente coisa normal da velhice. A negação, eu não estou esquecido, né? Às vezes até a própria família, não. Ele lembra de coisas lá do passado, mas às vezes a gente esquece coisas do dia a dia, né, doutor? A gente esquece.
né? Então, uma dificuldade realmente de aceitação. E um outro pensamento, que medo de saber se estou com Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer ainda tem um estigma muito grande, né? Até por conta de que muitas pessoas têm a ideia de que não há o que se fazer na doença de Alzheimer. E isso se deve muito também ao fato de que o diagnóstico tem sido muito tardio. E aí, realmente, um tratamento medicamentoso tem a sua eficácia muito mais diminuída e até as outras medidas de estimulação do paciente. Queria agradecer a paciência de todos nessa primeira palestra.